As blockchains compõem a principal infraestrutura do mercado de criptomoedas e sem elas, obviamente, nenhuma aplicação cripto existiria. Nesse vídeo, eu quero te apresentar as minhas top 5 blockchains para o próximo ciclo desse mercado e o porquê que eu estou fazendo cada uma dessas escolhas. E antes da gente começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá. Pois bem, galera, e agora a gente vai começar a olhar essas blockchains com base em alguns parâmetros, que são esses 6 parâmetros que você está vendo aqui. TVL, valor de mercado, endereços ativos dentro da rede, volume de negociações, número de projetos ali dentro do ecossistema e para fechar taxas e receitas também. O primeiro carinha aqui, obviamente, é o Ethereum. O Ethereum é a maior rede de contratos inteligentes do mercado de criptomoedas, o maior protocolo depois do Bitcoin, obviamente. E o que me chama a atenção, além de ser uma rede monstra com muitos projetos, TVL gigantesco, é a questão dos ETFs Spot, que foram aprovados recentemente, os ETFs de Ethereum. E aqui, mesmo que no curto prazo, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem uma tanta repercussão muito grande por parte dos ETFs, eu acredito que esse seja um fator muito importante como um catalisador positivo para fazer o Ethereum bombar futuramente quando o mercado começar a querer correr um pouco mais de risco, tá certo? Então me chama muito a atenção, eu não esqueço esse cara não, com toda a certeza. E aí, falando um pouquinho a respeito dos números da Ethereum, reparem só, pessoal, que nós temos uma rede com 115 bilhões de dólares de TVL aqui dentro. Ele gera taxa e receita pra caramba, da ordem de milhões de dólares aqui também. Volume de negociações das últimas 24 horas de 1,519 bilhões de dólares. Entrada de capital massiva também em muitos endereços ativos e tem até um tesouro nessa brincadeira. E ele praticamente recuperou já a sua máxima histórica de TVL, que foi a máxima histórica de 2021. Falta um pouco ainda, mas ainda assim tem uma grande repercussão aqui. O que me chama bastante atenção nesse gráfico, o número de commits de desenvolvedores aqui dentro vem crescendo, né, numa alta estruturada. E quando você dá uma olhadinha no número de projetos aqui da Ethereum, não vamos pegar nem o número de projetos, vamos pegar os principais projetos do mercado de cripto, estão aonde? Obviamente dentro da própria Ethereum. Então é aqui que você vai encontrar uma Lido Finance, uma Aave, Eigenlayer, Maker, você tem aqui o Uniswap e outros projetos potencialmente promissores também, como o EtherFi, você tem Ethena e Pendulum futuramente, que pode gerar uma repercussão interessante aqui dentro desse protocolo, desse ecossistema, certo? Quando você dá uma olhadinha no número de projetos dentro da Ethereum, esse número ele é monstro, 2.487 projetos. Poxa vida, pessoal, isso aqui é o maior certamente do mercado de cripto, então para ver o tamanho da força que tem essa rede, e por isso que eu coloco ela como top 1 aqui na nossa lista. A próxima rede que me chama muito atenção no mercado de cripto é a nossa querida amiga Solana, e é bem interessante de observar o porquê que ela saiu de 8 dólares e foi para mais de 200 dólares agora no curto prazo. Resposta é simples, na minha opinião, por causa desses fatores que a gente está observando aqui. Ela é uma rede muito fácil de ser utilizada, tem taxas muito baixas, o institucional está aplicando bem forte aqui dentro, ela tem sempre atualizações, os caras estão desenvolvendo ali dentro. Inclusive agora em 2025 vai rolar uma atualização chamada Firedancer, dá uma pesquisadinha, porque é uma atualização que vai trazer melhorias interessantes. E também, para fechar, uma questão de dinâmica de incentivos aqui dentro, trazendo capital cada vez mais para dentro desse ecossistema. É um ecossistema grande e aqui a gente vai dar uma olhadinha nos números da Solana também. Olhem o TVL dela, com cerca de 10,4 bilhões de dólares. Então, olha, o TVL praticamente morto aqui no bear market 2022-2023, ele praticamente foi todo recuperado, ainda mais por conta daqueles fatores que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então a gente está com cerca de 10 bilhões, ele atingiu cerca de 15 aqui nesse ápice, e eu acredito que esse TVL vai subir principalmente no contexto de bull run. Quando você olha nos commits dos projetos, esses caras tendem a cair um pouquinho agora no curto prazo, mas eu acredito que esse cara vai voltar devido ao grande desenvolvimento que a gente tem aqui dentro desse ecossistema. Falando um pouquinho dos projetos, é um ecossistema bem interessante para o mundo DeFi, tem projetos e protocolos que eu mesmo estou de olho. Você tem aqui projetos como Gito, Camino, Marinade, Radium, Sanctum, Jupiter, entre outros protocolos aqui que são bem interessantes. Inclusive, parte deles são protocolos cujo TVL é praticamente bilionário, pessoal. Então tem bastante capital e a tendência, eu acredito, que é aumentar à medida que o ecossistema ele vai ganhando força também, certo? A Solana, em número de projetos, a gente consegue observar aqui que ela é top 5 nesse ranking que a gente está observando, perdendo aí para esses 4 nesse exato momento, com cerca de 736 projetos. Então é uma rede que tem sim desenvolvimento, é uma rede que está crescendo bastante, tem muita dinâmica de incentivo ali dentro, o pessoal está optando por criar as meme coins ali dentro do ecossistema da Solana, então isso dá um up bem interessante aí para o ecossistema como um todo.
A terceira blockchain da nossa lista é a Base, que é a blockchain da Coinbase. Só que na realidade isso aqui não é uma blockchain de primeira camada, é uma rede de segunda camada do ecossistema Ethereum. Então eles optaram por fazer dessa forma. Mas mesmo assim, não tira o potencial, obviamente, dessa rede aqui. E o que me chama bastante atenção, pessoal, são esses dois tópicos aqui. O primeiro, pelo fato dela ser uma concorrente direta da corretora Binance, que também tem a sua blockchain, só que aí é de primeira camada, que é a Binance Smart Chain. E segundo, porque dentre as redes de segunda camada que nós temos no mercado, a Base é a segunda rede de segunda camada, ela é a segunda L2 em termos de TVL, e ela cresceu pra caramba, né? A primeira delas é a Arbitrum e a segunda é a Base, só que a Base num curto espaço de tempo teve um aumento de TVL bastante expressivo, praticamente chegando ali em níveis da própria Arbitrum, tá certo? E aí quando você olha os números dela, são números bem impressionantes para esse contexto, para esse cenário. Você tem uma blockchain que tem cerca de quase 2 bilhões de dólares em TVL ali de valor total travado, e observem aqui esse gráfico como ele é constante, mesmo após as quedas constantes do mercado, atuais do mercado inclusive, nós tivemos uma saída de TVL, mas não foi uma saída muito absurda. Se você pegar blockchains como a Manta, por exemplo, que eu vou colocar aqui para você e outras também, vejam só como tivemos uma saída absurda de TVL, o que mostra que essas redes elas não se sustentaram, coisa obviamente que não aconteceu com a Base. Você tem números aqui bem diretos apontando isso, pelo menos é o que esses gráficos estão mostrando. O que me chama a atenção aqui também é a questão do volume, ela está sendo bastante utilizada nesse momento, e também o número de endereços ativos, né? 729 mil endereços ativos nas últimas 24 horas. Olhando aqui no cantinho direito da tela, nós temos um número de commits bastante razoável, é o que está me mostrando esse gráfico, né? Mostrando que a galera está desenvolvendo aqui dentro, pelo menos é o que esse gráfico está mostrando. Em termos de projetos, temos alguns projetos já que são relativamente grandes. Tem a Aerodrome aqui, que é da própria rede da Base, né? Que é a principal DEX aqui desse ecossistema. A Uniswap, que não roda só na Base, roda em diversos ecossistemas. Tem a Aave aqui também, a Moonwell, entre outros protocolos. Não é dos maiores ecossistemas, mas ainda assim eu acho que tem potencial de crescimento, pelo menos na minha opinião. Eu acredito nisso, certo? Em termos de projetos aqui, ó, você tem uma rede com cerca de 357 projetos, protocolos aqui dentro, desenvolvendo dentro do ecossistema da Base. Nesse ranking, ela tá como top 8 nesse ranking que nós estamos observando aqui. A quarta blockchain é a Near, e a Near me chama a atenção por causa de dois pontos importantes. Além dela ser uma blockchain, além dela ter um ecossistema que não é dos maiores ecossistemas, já já a gente vai ver isso, fica comigo até o final, ela tem dois pontos que me chamam muita atenção, que são o quê? A questão da disponibilidade de dados, oferecendo isso como serviço, possivelmente para outras blockchains também, e a questão da inteligência artificial, oferecendo ali uma ponte, como se fosse uma infraestrutura entre o mundo real, digamos assim, o mundo off-chain, o mundo fora da blockchain, e a Web3, que é o mundo da blockchain. Ela se propôs a fazer isso, isso dá muito certo, até para títulos especulativos, inteligência artificial, isso vai dar muito bom para a Near no futuro, pelo menos é o que eu acredito. Quando você olha dentro do ecossistema aqui, do mundo DeFi, principalmente da Near, você encontra um TVL de 456 milhões de dólares, é um TVL pequeno na minha opinião, tem muito a crescer ainda, tem muito ao que se provar, mas o que me chama a atenção aqui é a questão da quantidade de endereços ativos dentro do ecossistema da Near. Vou deixar uma imagem para você porque ela não está aqui na tela agora, mas está passando para você agora para você dar uma olhadinha, né? Ela supera grandes blockchains aí do mercado, como por exemplo a própria Solana, pelo menos até esse momento. Outra coisa importante também, pessoal, a questão dos commits, dos desenvolvimentos. Olha só, tem desenvolvimento ativo aqui também. Esse gráfico mostra isso pra gente. Os projetos, os protocolos não são dos maiores, né? Tem protocolos pequenos aqui, ó. A maior parte do dinheiro alocado aqui no TVL está nos top 5 aproximadamente da Near, mas ainda tem muito a que se provar, pelo menos na minha opinião. E também em matéria de projetos dentro do ecossistema, são apenas 142 projetos, não briga com os projetos grandes, né? Olha só a Base ali em cima, com 357 projetos, ainda tem muito a que se provar, pelo menos na minha opinião, é muito mais arriscado do ponto de vista de ecossistema. Ele precisa ainda ser mais robusto para que de fato tenha mais repercussão. Só que tem aqueles outros dois fatores, disponibilidade de dados e inteligência artificial, que podem dar aquele upgrade nessa brincadeira, nessa história toda. E para fechar com chave de ouro, a quinta e última rede, e certamente muito mais arriscada do que as anteriores, nós temos aqui a Toncoin. A Toncoin é uma rede que ficou conhecida pelos usuários do Telegram, e a gente sabe muito bem que o Telegram tem muito usuário ao decorrer do mundo. Qual que é o grande desafio da Toncoin? Trazer esses usuários do Telegram para a rede da Ton, para que eles consigam interagir com DeFi, com toda a dinâmica de incentivos ali dentro. Vamos ver o que esses caras vão criar.
tem bastante desenvolvimento, mas ainda tem que acompanhar bastante. Então, o que me chama muito a atenção nessa rede é a questão do Telegram, que é uma das principais redes sociais do mercado de criptomoedas, assim como o Twitter. O Telegram é uma das principais também. Acho que é Telegram e Twitter, né, pessoal? Acredito que sejam as principais. Quando você olha dentro do ecossistema, principalmente no mundo DeFi, a Tom ela tá com quase 910 milhões de dólares de TVL, de valor travado dentro dessa rede. Ela gera lá um volume ok de 51 milhões de dólares, é um volume razoável. Ela está com market cap de 15 bilhões de dólares, acho que tem potencial ainda para crescer ainda mais, mesmo passando por correções de curto prazo. E reparem, né, que esse TVL ele veio crescendo de maneira constante, agora deu uma razoável queda, que está em cerca de 908 milhões de dólares, esse cara bateu mais de 1 bilhão de dólares com toda certeza. E você vê bastante desenvolvimento aqui dentro, né, bastante commits de projetos, o que chama bastante atenção também. Por hora, no momento que eu gravo esse vídeo, os protocolos ainda são pequenos, né? Ainda tem muito a se provar em termos de TVL. Você pode olhar aqui, ó, o maior protocolo da Tom é essa StoneFi, que é uma DEX, uma plataforma descentralizada dentro do ecossistema, e esse cara tem cerca de 273 milhões de dólares em TVL. Então tem bastante coisa a se provar, assim como a própria NIR. Até a quantidade de projetos, que é uma quantidade de projetos ainda pequena, cerca de 97 projetos no momento que eu gravo esse vídeo. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem um resumo das principais redes, né, que eu tenho como potencial de valorização, redes grandes como a Ethereum e Solana, e até redes mais arriscadas como NIR e Tom, e é exatamente disso que a gente falou nesse vídeo. Então já deixa o like, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo, um abraço, fiquem todos com Deus, na humildade, pra cima deles e tamo junto.